Saudações! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou a Daniela Vickel, terapeuta especialista em pets e radiestesista. E hoje eu vou explicar o que é a transição planetária para que você entenda de uma vez por todas o que está acontecendo no nosso planeta. A transição planetária, ela se refere a uma mudança natural na vibração e na consciência coletiva da Terra e de todos nós habitantes. Esse processo ele é uma evolução necessária para o planeta e a humanidade, que envolve uma mudança vibracional coletiva, ou seja, um salto quântico consciencial dos humanos, animais, natureza e em todas as energias que formam a Terra. Esse é um processo que ele está acontecendo, gradualmente, à medida que mais e mais pessoas despertam para sua verdadeira natureza espiritual, relembrando de sua origem e começam a viver de acordo aí com os valores mais elevados, onde é acompanhado também por mudanças físicas e energéticas, incluindo também os aumentos da frequência da ressonância Schumann, que é o coração e o pulsar da Terra, e ativações de locais energéticos ao redor do nosso planeta, preparando-nos para entrar em uma nova era de coexistência pacífica. Bom, de forma científica e astronômica, a transição planetária ela é explorada com foco na influência de sistemas estelares, como o sistema de Alcione, a estrela central das Pleiades. Alcione está situada a cerca de 400 anos-luz da Terra. Para a gente conseguir compreender isso melhor, os processos cósmicos em andamento e o seu impacto potencial na Terra, eu vou abordar aqui com você de maneira mais detalhada aqui ao lado. Como a gente vê nessa foto, no centro está o Sol de Alcione. Em torno dele existem outros sóis que fazem a sua órbita, da mesma forma que a Terra orbita ao redor do nosso Sol, formando o nosso sistema solar, certo? Então, o nosso Sol, ele por sua vez, ele também tem uma órbita ao redor do Sol de Alcione, que pertence ao sistema estelar de Alcione. Então, além do nosso sistema estelar, a gente tem outros sistemas estelares importantes, como Goele, Maia, Electra, Higieta, Atlas e Merope. Todos esses sistemas, eles giram em torno de Alcione, com as suas próprias órbitas. O nosso sistema solar, ele está marcado em linha vermelha. Ele leva 25.920 anos para completar uma volta ao redor de Alcione, conhecido como o Dia Cósmico. Então, essa representação em verde aqui é um flash de energia que vem do Sol central da galáxia, que passa pelo sistema estelar de Alcione e sai do outro lado, que é chamado de fótons, uma descarga energética de alta intensidade composta de raios gamas e fótons, que varrem a nossa galáxia e passam pelo sistema estelar de Alcione. Quando o nosso sistema solar ele entra nesse cinturão de fótons, a gente chama esse período da Era da Luz, devido à energia extra que vem recebendo do nosso Sol central da galáxia. Depois, quando saímos desse cinturão, nós entramos na Era da Escuridão, e assim sucessivamente, seguindo um ciclo contínuo, totalizando um ciclo completo de 25.920 anos. Então aqui na representação do círculo, vazio que está em branco na foto, a gente vê uma intersecção que mostra quando a gente está entrando no cinturão de fótons. Essa entrada ela coincide com o início da Era de Aquário e também com a data de 21 de dezembro de 2012, marcando ali o fim do calendário maia. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre as eras. O calendário maia, ele tinha o tamanho desses 25.920 anos, dividido em 12 eras. Portanto, quando o nosso sistema solar ele completou uma volta, terminou o calendário maia, sendo o fim de uma era e o início de um novo ciclo, e não o fim dos tempos, como foi dito, O nosso sistema solar, ao redor de Alcione, ele é conhecido como o Dia Cósmico. Esse período ele foi dividido em 12 fases de 2.160 anos cada, chamadas de eras. Cada era recebeu um nome astrológico, como a Era de Peixes, a Era de Aquário, a Era de Áries, a Era de Capricórnio e etc. Cada uma com suas respectivas características e avatares. Recentemente, nós saímos da Era de Peixes e entramos na Era de Aquário, que é a que a gente está agora. Então, a transição ela ocorreu em 21 de dezembro de 2012. E claro, nada no universo acontece de forma rápida.
há sempre uma preparação energética antes e depois da transição, para que evite essas oscilações bruscas, né? Pois as eras elas são muito diferentes entre si. Então, essa transição entre as eras é marcada por uma linha de 40 anos, conhecida como linha Bond. Essa linha é dividida em 30 anos antes e 10 anos depois da data de transição. Por exemplo, a linha Bond ela começou em 1982, 30 anos antes de 2012, e ela terminou em 2022, 10 anos após 2012, sendo aí uma data muito importante, pois ela representa a divisão entre duas eras. Portanto, o nosso planeta hoje, né, ele tem cerca de 4 bilhões de anos, e a humanidade ela já experienciou todas essas eras. Junto a isso, há também outro fator muito importante acontecendo. A nossa galáxia, a Via Láctea, ela contém várias estrelas e sistemas estelares, todas orbitando o Sol central da galáxia, onde, no atual momento, Alcione está completando uma volta ao redor da galáxia. Então, quando a gente observa uma galáxia, ela se apresenta em forma de espiral, sempre que se completa uma volta ao redor do centro. O sistema ele se move para uma órbita mais próxima do Sol central, entrando em um anel mais interno da espiral. Isso significa que o sistema solar de Alcione ele está se aproximando do Sol central da galáxia, recebendo ali mais luz e energia por estar mais próximo. Portanto, estamos entrando no cinturão de fótons, que marca o início de uma nova era, e ao mesmo tempo, o próprio sistema solar de Alcione, ele está passando por uma transição, recebendo mais luz e energia do que antes. Esse conjunto de fatores é o que chamamos de transição planetária. E essa transição, ela não se refere apenas ao planeta Terra, mas a todo o sistema solar e estelar, assim como a galáxia inteira toda mudando constantemente. Então, como resultado, o planeta Terra ele sairá da terceira dimensão e passará para a quinta dimensão, elevando assim a sua vibração e a sua energia. Essa é a jornada evolutiva dos planetas, conhecida como ciclo evolutivo. Ela começa como um planeta primitivo que evolui passando por várias e várias fases. Então, inicialmente, a gente tem um planeta primitivo que corresponde à primeira e à segunda dimensão. À medida que ele evolui, o planeta entra na fase de provas e expiações, ou fase de experiências, que é o que a gente está vivendo agora. É uma fase que ela é de terceira dimensão. Então, esse estágio ele é considerado o mais difícil. Por quê? Porque nele a consciência ainda é rudimentar. Ela enfrenta o livre-arbítrio e o véu do esquecimento, que no caso da Terra é exacerbado por muitos desafios. Então ali, após superarmos essa fase difícil, o planeta ele avança para a regeneração. Ou seja, a gente está saindo de uma escola para uma faculdade, sendo ali promovidos a estágios mais elevados, até alcançarmos a fonte e eventualmente chegarmos ao estado puro, que ele corresponde à 19ª dimensão. Então, durante essa regeneração, o planeta ele pode evoluir até a 11ª dimensão. O que acontece? O nosso objetivo aqui, final, é chegarmos até a 21ª dimensão, onde a gente se reúne com o Divino Criador. E assim, a nossa jornada envolve sair da terceira dimensão, passar rapidamente pela quarta dimensão, que nós já acessamos, e avançar para a quinta dimensão. Então, calma, eu sei que é um assunto muito complexo, que eu vou deixar para o próximo vídeo, para trazer mais detalhado para vocês. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a ressonância Schumann ela é muito importante nessa fase. Por quê? Porque ela é um indicador tangível do que está acontecendo, né? Medindo aqui a energia eletromagnética da Terra. Então, a frequência padrão que a gente usa hoje na ressonância Schumann é de 7,83 Hz, um valor estável por mais de 70 anos, considerado ali o batimento cardíaco do planeta. E na quinta dimensão, é estimado que a frequência média ela será em torno de 50 Hz. E nós já estamos passando por ela, já estamos vivendo esses 50 Hz. Então, atualmente, aqueles que acompanham a ressonância Schumann, a gente observa, e sente as frequências entre 15 e 30 Hz, com picos de até 60, 80 Hz, enquanto a frequência original do planeta é 7,83 Hz. Ela se tornou rara agora, porque a gente já mudou a frequência. Então, colocar o nosso planeta em uma frequência de 50 Hz seria como tirar um aparelho, de uma tomada de 110 watts e ligar em uma tomada de 220. Então ele queimaria. Então a natureza e o universo elas são muito inteligentes e têm nos preparado gradualmente. O nosso DNA ele funciona como uma antena, captando toda a frequência. Essa frequência de 7,83 Hz, que quando ocorre um pico de energia, o nosso DNA ele se expande para receber essa energia, mas depois ele recua para não sobrecarregar. Esses picos de energia eles fazem com que o nosso DNA ele se expanda e se contraia, como em um exercício.
ajudando a aprender a absorver e a lidar com essa energia. Inicialmente, esses picos eles ocorriam a cada 60 dias, depois a cada 50 dias. E agora a gente está vivendo isso todos os dias, esses picos, essas oscilações de energia. Então, isso está treinando o nosso DNA para eventual transição para a quinta dimensão, onde esse planeta precisará estar acostumado a lidar com todas essas frequências mais altas, principalmente todo ser humano. No entanto, as energias de frequência baixa, como medo, ódio, raiva, tristeza, depressão, ansiedade, elas impedem que o DNA se exercite adequadamente. E essas energias, elas formam uma camada que bloqueia o DNA. Então essas pessoas que vivem constantemente nessas frequências de negatividade, elas não estão treinando o seu DNA. E, portanto, elas não conseguirão fazer essa transição para a quinta dimensão. E é por isso, que eu estou aqui. É por isso que eu acredito que é tão importante que insistir para vocês tanto em elevar a nossa frequência, para vocês adquirirem esse conhecimento e quebrar as crenças limitantes. Essas são as maneiras mais eficazes de fazer isso, porque senão a gente vai ser desligado completamente do jogo. Desde 2012, nós estávamos na terceira dimensão, e em 2019 a gente começou a ter acesso a essa quarta dimensão, de forma mais consciente. E muitos médiuns, as pessoas com dons espirituais, elas surgiram. Então, a partir de 2020, nós, começamos a ter o nosso processo de entrada para a quinta dimensão, tanto para o planeta quanto para a humanidade. E em 2022, a gente chegou ao final dessa linha bonde. E é agora uma questão de tempo para a transição planetária completa passar. Mas a gente já entrou na era da separação do joio e do trigo. A gente chama essa transição de o evento, que pode envolver diversas possibilidades, como os 3 dias de escuridão, os dias de arrebatamento, não sabemos. Mas existem 6 possibilidades, discutidas internacionalmente que pode ser uma combinação delas, Inclusive a agenda de... O mais importante aqui é nós estarmos preparados hoje, Porque a transição, ela pode acontecer a qualquer momento. Então, quando a Terra e a humanidade estiverem prontas, é a hora. É um ciclo evolutivo contínuo e a nossa meta é elevar a nossa frequência e aproveitarmos toda essa oportunidade. Como diz o querido professor Júnior Legrazi, assim como na escola, a gente tem a oportunidade de estudar, fazer lições, nos esforçar. Alguns estudantes, eles brincam, matam aula e perdem tempo, Então chega um momento em que o sinal ele toca e quem aproveitou bem o tempo está preparado, enquanto quem não aproveitou terá que esperar pela próxima chance. Por isso é essencial focarmos no presente, vivendo plenamente o agora, que é, como o próprio nome sugere, é um presente. Então hoje nós vivemos na multidimensionalidade. Isso não significa que todos já estejam na quinta dimensão, porque o planeta ele ainda está fazendo essa transição. No entanto, algumas pessoas já vivem em um estado de espírito alinhado com a quinta dimensão, enquanto outras estão tendo mais acesso à quarta dimensão. E algumas ainda estão firmemente presas à terceira dimensão. Existem pessoas que, por meio do autoconhecimento e da prática constante, eles conseguem transcender e aplicar esses conhecimentos em suas vidas diárias. A nossa missão, como trabalhadores da luz, como despertos, conscientes dessa informação, nós temos que ajudar a humanidade nesse despertar com essas informações. Aqueles que estão despertando, eles começam a influenciar positivamente suas casas, trabalhos, negócios, famílias, amigos, relacionamentos e escolas. E isso gera um efeito multiplicador. Então, adquirir esse conhecimento, ele nunca foi tão importante. Todos nós, na humanidade que nós estamos vivendo no momento do agora, nós nos esforçamos para ajudar, e atender ao máximo de pessoas possível. Mas isso só pode ser ampliado com a disseminação do conhecimento. Por isso, é essencial que cada vez mais pessoas adquiram esse conhecimento e o compartilhem. É claro que os animais também estão passando pelo mesmo processo, por sentirem todos os nossos desequilíbrios, captando toda a nossa energia. Então, o trabalho em nós mesmos é a chave também para a cura dos nossos animais, dos nossos pets. Se você sentiu que essa mensagem ressoou com o que você está vivendo agora, nos vemos nos próximos vídeos. Bora!